Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal, e a TV Câmara aqui de Passo Fundo, e que semanalmente traz assuntos de interesse da comunidade, mas em especial de interesse do Magistério Municipal. E falando nos professores, essa semana a nossa conversa é diretamente com eles. Isso porque nessa semana acontece o 4º Congresso dos Professores da Rede Municipal, uma atividade já tradicional entre a categoria e que traz assuntos em pauta para serem debatidos que são de relevância e atualidade da profissão. Por isso a gente recebe 2 professores da Rede Municipal, também dirigentes do CMP Sindicato, a professora Regina Costa dos Santos e o professor Eduardo Albuquerque, para discutir com a gente, explicar um pouco do que vai ter nesse 4º Congresso. Boa noite, Regina. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ingra. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que acompanham o programa do CMP. E é um prazer estar aqui para discutir essa importante pauta. Boa noite, Ingra. Boa noite, Regina. E boa noite aos telespectadores. É um prazer novamente estar aqui. Esse já é o 4º Congresso, que reúne todos os professores da rede para fazer essas discussões. Eu queria saber de vocês, quando que a entidade viu a necessidade de realizar uma atividade desse nível, nesses moldes aqui na cidade? Então, na verdade, essa necessidade, ela vem de... Na verdade, não é necessidade da diretoria, mas sim da categoria, de estar discutindo aí essas importantes pautas dos professores em um espaço que também possa ser de discussão, mas também que cumpra com o papel de estar deliberando algumas questões que pautam aí a nossa luta enquanto sindicato. O primeiro congresso, ele surgiu ainda quando éramos associação, Eduardo. Onde ele cumpriu um papel fundamental, assim, desde o primeiro até o que vai acontecer este ano, que é o 4º Congresso, de estar dialogando com a categoria, de poder estar refletindo essas pautas importantes do magistério, voltada aos direitos e também à profissão docente. Então, assim, ele não só cumpriu um papel de politização, mas também nesse processo de construção do CMP Sindicato, Então, a gente vem aí de vários congressos onde vem somando muito na análise que a categoria está tendo aí frente à sua realidade e também à sua profissão. A reflexão da necessidade de transformar a associação em sindicato, ela foi um processo, Vocês acreditam que tem a ver com essas formações, essas discussões feitas com a categoria? Sem dúvida, porque, veja bem, o nosso congresso ele tem um caráter diferente, por exemplo, das formações da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos um viés que é a questão da organização do trabalhador, do professor, das questões políticas, das questões de saúde, enfim, das questões do dia a dia do nosso trabalhador. Com isso, obviamente, que se criou, a cada congresso que fazíamos, havia uma conscientização cada vez maior de toda a categoria que era necessário que tivéssemos um sindicato tão somente dos professores municipais, porque não fazia mais sentido nós estarmos discutindo, por exemplo, hora-atividade, estando juntamente com outras 60 categorias que não têm esse instituto da hora-atividade. Ou as questões, por exemplo, da saúde do educador, que são muito específicas, inclusive as doenças que os profissionais da educação são acometidos, são específicas do magistério, são características da profissão do magistério. Então é óbvio que os congressos eles serviram como a mola propulsora para que pudéssemos nos organizar ainda melhor e tivéssemos sim o êxito que tivemos na construção desse novo sindicato. Então ele foi, na minha opinião, Regina, ele foi decisivo. Se não tivéssemos essas oportunidades, e lembrando que é uma rara oportunidade onde nós conseguimos juntar a grande maioria dos professores. Esse tipo de evento, juntar todos os professores da rede municipal num só dia, em um só lugar, basicamente é só nesse dia do congresso, né, Regina? Isso. Eu acho que de fato, eu acho que o congresso ele vem cumprindo com esse papel e eu acho que a gente vai colhendo aí os frutos,
dessa discussão. Um exemplo é todas as últimas manifestações que tivemos na cidade, né? O quanto os nossos professores assumem essa bandeira da luta da classe trabalhadora e o quanto vão se envolvendo e vão avançando nesse processo de organização e mobilização da categoria, que é sim fruto de todo esse trabalho que o CMP Sindicato vem fazendo, né? E um deles é sim um dos meios que a gente vem usando, é o Congresso. O tema desse ano é professor, resistência, democracia e saúde, né? Por que foi escolhido esse tema para ser discutido esse ano com os professores da rede municipal? Então, tem muitas coisas que vêm nos preocupando, inclusive aqui no programa a gente veio várias vezes debater a questão do cenário a nível nacional. Não tem como a gente estar chamando um congresso, né, dos professores sem discutir toda esta pauta e esse ataque que se tem aos direitos dos trabalhadores. E tem algo que vem nos preocupando muito nesse cenário, que além de todo, né, esse contexto criado, né, pelo governo federal, a gente tem aí todos os problemas que são oriundos da profissão, onde um deles é a questão do mal-estar docente, né, que também é reflexo da realidade na qual a gente se encontra. A gente tem um número significativo de docentes que estão adoecendo no seu local de trabalho, que é algo que nos diferencia dos demais trabalhadores. A gente vê, assim, muito se falar em acidente no local de trabalho, né? É muito comum a gente ouvir isso. Mas poucas vezes a gente ouve que no caso do professor, não existe acidente no local de trabalho, mas sim o professor vai adoecendo no local de trabalho. Então, esta pauta de fato, perceber que é um momento onde temos que discutir a nossa realidade enquanto trabalhadores, de ter sim esse foco na nossa profissão, então por isso é sim um momento de chamar movimentos de resistência, aonde a gente possa estar discutindo a pauta específica, que nesse caso é a questão da saúde, mas que também a gente possa estar nos organizando enquanto educadores, e aí o processo democrático ele possibilita um pouco isso, né? Então o Congresso, além de discutir a questão dos ataques, a questão da saúde do professor, ele é pensado com o intuito de que a gente venha a deliberar algumas linhas de ações que vão pautar aí o nosso trabalho enquanto sindicato. Eu acho que é bom lembrar, Ingra, a questão a palavra resistência, ela faz um sentido muito grande no título do nosso congresso, porque, na verdade, o que nós estamos vivenciando hoje nessa atual conjuntura? Nós vimos que todas as instituições faliram, executivo, legislativo, judiciário, igreja, acabaram por sucumbir a um mar de corrupção, a um mar de escândalos. Ora, poucas instituições sobraram nesse processo todo, e uma delas é a escola. Então essa é a razão da palavra resistência. Nós somos, assim, talvez a última frente de resistência para que nós possamos, e não agora no ano que vem. Nós vamos ter que recomeçar todo um trabalho que vai anos. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo sabe que o governo federal, por exemplo, tem um projeto, e foi aprovado esse projeto, essa lei, que ele congela por 20 anos os investimentos em saúde e educação. Ora, se ele congela por 20 anos um orçamento que já não dava para praticamente nada, significa que todos os anos nós teremos dificuldades. Então esse é o momento da escola se organizar, de os professores estarem cada vez mais reunidos em torno do seu sindicato e poder fazer essa resistência, porque cabe a nós. Como eu disse, as outras instituições faliram, perderam a credibilidade, ninguém mais confia, e as escolas ainda eu percebo que existe essa confiança por parte da comunidade, e o professor, apesar de tão maltratado pelos governos federais, por esse governo estadual absurdo que faz com a classe do magistério e com os governos municipais, ele ainda assim resiste e ainda assim oferece um bom trabalho a todas as comunidades, em que pese todas as suas dificuldades. Então é conosco esse processo de reorganização da educação. Esse é um tema bem atual, né, bem amplo, e os outros congressos, os temas, eles foram baseados também em acontecimentos do momento, assim, da conjuntura do momento? De fato, sim. Ele sempre teve um papel de análise da realidade na qual, enquanto trabalhadores e também da profissão docente que vivemos. Mas ele teve um foco, assim, a gente se preocupou no primeiro, no segundo
congresso ele foi mais voltado à questão da profissão docente. No terceiro congresso, ele cumpriu já um papel de análise dessa realidade a nível nacional, né? E agora o quarto a gente pretende estar aprofundando essa discussão. Mas o primeiro e o segundo foi mais voltado à questão da profissão docente, né? A gente teve como foco a figura do professor. Nos últimos 2 congressos a gente vem discutindo mais a conjuntura a nível nacional e deliberando a partir desta pauta. Até porque é um tema recorrente, né? Nós não podemos organizar um grupo de 1.000 e poucos professores e não debater a atual conjuntura. Seria um desperdício de energia e um desperdício de possibilidades que tu tens num congresso dessa magnitude, poder trazer ideias, poder adicionar no processo de organização. Porque a palavra, Ingra, na verdade, é organização. O CMP ele tem esse respaldo junto aos professores e nós sabemos que o CMP tem, porque uma das tantas provas, foram, por exemplo, as manifestações que a Regina já falou agora há pouco. Foi notório que quem estava lá na rua eram funcionários públicos, em especial eram os professores do magistério municipal. Isso porque eles reconhecem neles mesmos essa capacidade de análise. Não é uma questão assim, o CMP que faz... Nós fazemos o papel de organização, mas abrimos as portas para que o professor repense a sua condição de professor. E é isso que faz com que ele vá nas manifestações, é isso com que ele faz que participe do congresso, que participe das cirandas que nós oferecemos, que é um evento característico do CMP que reúne 50, 60 professores. As nossas reuniões de representantes de escola são um fato inédito na organização sindical. Nós temos sempre em torno de 40, 50 representantes sempre presentes, opinando e revendo a sua carreira. Isso é fruto da organização, tão somente. Um cenário que felizmente vai na contramão, né, do que a gente presencia em outras categorias, né, porque em frente aí a uma crise política, econômica, enfim, as pessoas andam muito desgostosas de discutir política, e quando a gente fala política não é partido político, é discutir conjuntura, sim, discutir essas propostas feitas pelo governo. Então os professores, eles demonstram estarem indo na contramão nesse sentido. Eu acho que claro, não é jogar confete, né? Mas eu acho que tem aí todo um trabalho que vem sendo realizado para que a gente consiga estar colhendo esses frutos, né? Frente à questão da organização e mobilização da categoria. Como o Eduardo disse, Ingra, hoje o CMP Sindicato, sendo hoje um sindicato, por si só ele já tem uma força bem maior, né? Hoje a gente tem pessoas trabalhando em prol da organização da categoria. Hoje a gente tem desenvolvendo aí uma política direto lá na escola, né? De base, de fazer uma discussão com os nossos colegas professores, isso com muitas outras atividades voltadas a essa questão de estar se vendo, né? Enquanto parte desta realidade, né? E de fato, hoje qualquer cidadão, né? Que pare para pensar um pouquinho, não tem como não estar, né, se organizando com sua categoria diante do cenário que está se tendo a nível nacional. Tanto é que a gente vem discutindo, quem ainda não se deu conta disso, por favor, gente, já está passando da hora de acordar diante aí do massacre que se tem aos direitos da classe trabalhadora. Mas o magistério, sim, acho que a gente vem avançando muito nesse sentido, mas é fruto de todo um trabalho do CMP Sindicato, que vem se dedicando muito a ter este atendimento especial aos nossos colegas professores. Eu acho que tu também levantou uma questão importante, que é a relação à política, e tu falaste na política partidária. Não, nós de fato, dentro do sindicato, dentro da diretoria, discutimos sim a política partidária, porque ela deve ser discutida. Esse mito que se criou em relação a, olha, não dá para falar de política de partido. Deve-se falar de política de partido, como os partidos se organizam, como é o sistema partidário hoje, porque afinal de contas é isso que rege todos os nossos movimentos. Agora em 2018 nós vamos ter mudanças na eleição. Será que todos já sabem como é que devem votar para 2018? E se tu não debater isso no teu sindicato, se tu não debater isso na tua escola, se tu não debater isso na tua instituição, tu vai debater aonde? No senso comum das redes sociais, ou na opinião desse ou daquele canal de televisão que sempre vai trazer impregnado o seu pensamento com relação àquele determinado assunto? Então nós discutimos amplamente. A nossa única diferença, talvez, Regina,
é que nós não nos deixamos dominar por este ou por aquele partido. Nós somos completamente independentes de sindicais e de partidos. E é isso talvez que nos faz bem mais forte do que, de repente, outras instituições que estejam por aí. Tá certo. Hoje a gente, então, está tratando sobre o 4º Congresso dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo. A gente recebe a professora Regina Costa dos Santos, professor Eduardo Albuquerque, que são também dirigentes do CMP Sindicato. E a gente vai para um breve intervalinho e em seguidinha volta para trazer mais informações sobre essa atividade, quem são os palestrantes, quais vão ser os eixos temáticos discutidos. Até mais! A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta com o programa Educação em Debate aqui no canal 16. Programa Educação em Debate que é uma parceria entre o CMP Sindicato e a TV Câmara de Passo Fundo e que traz assuntos de interesse da comunidade, mas em especial assuntos que são de interesse do magistério municipal. E no programa desta semana a gente recebe a professora Regina Costa dos Santos e o professor Eduardo Albuquerque, que estão falando um pouquinho conosco sobre o 4º Congresso dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo. Eu queria saber de vocês quais que são os eixos temáticos que vão ser discutidos nessa edição da atividade e quem que são os palestrantes convidados. Neste ano assim, a gente vai contar com 2 eixos, né? Onde os professores fizeram a sua inscrição previamente nas escolas. Um dos eixos é o ataque aos direitos da classe trabalhadora e o outro é a saúde do professor. No eixo voltado à questão dos ataques, a gente vai contar com 2 palestrantes, né? Um mais voltado à questão sindical e uma mais à questão técnica. Questão sindical, quem vai estar abordando é o professor Heleno Araújo, que é presidente da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. E a questão mais técnica é o Neri. O Neri, ele é do sindicato, o Sindijurs, né? Onde ele traz, assim, presente essa questão mais voltado. Ele trabalha no Ministério do Trabalho, então traz também os aspectos mais técnicos frente a essa questão dos ataques, onde ele vai focar na questão da previdência social. E na questão da saúde, a gente vai contar também com 2 palestrantes, seguindo a mesma lógica da primeira, onde a gente terá trazendo mais a linha técnica e uma questão mais sindical, onde a gente vai estar trazendo a experiência do Simpro RS, que tem todo um trabalho voltado a questão da saúde do professor, onde o Cássio vem fazer essa discussão, e a gente vai contar com a questão técnica com o Dr. Cláudio Wagner, que vai estar aí contribuindo com esta temática. Tá certo. E antes você já falava um pouco sobre o motivo das escolhas, né, dos eixos temáticos, do tema do congresso. Os eixos temáticos seguem a mesma linha, né? Mesma linha, isso. Na verdade, ele vem num primeiro momento, os palestrantes vão estar abordando a questão do tema numa plenária geral e depois os professores daí vão se direcionar para uma das mesas temáticas de acordo com a sua inscrição. Num primeiro momento, a gente vai focar nessa questão da resistência, da luta da classe trabalhadora e depois a gente vai aprofundar esta discussão aí de acordo com os eixos que cada um dos professores foi escolhendo. Eu acho que é importante, né, Regina, trazer à tona a questão da discussão. Primeiramente da questão da organização política do professor. Como é que vai ser o novo perfil desse professor em relação, por exemplo, a uma reforma do ensino médio. Essa reforma do ensino médio não atingiu tão somente o ensino médio, mas também o ensino fundamental. Como é que vai ser esse novo professor frente a esse desafio? Como é que vai ser esse novo professor frente às reformas trabalhistas que atacaram diretamente a questão do trabalho do professor? Vou dar um exemplo, nós temos hoje a figura prevista na reforma trabalhista do profissional intermitente. Isso vai ser muito comum no magistério, nós termos um professor intermitente, que é aquele professor que vai prestar
2, 3, 4 horas em um determinado local, o vínculo dele vai durar exatamente 4 horas. No outro dia ele vai servir a um outro patrão por 2 dias, dependendo da necessidade do empregador. Essa é uma figura que nós teremos logo ali adiante. Como é que vai ser essa nova configuração, esse novo perfil desse novo profissional agora para os próximos anos? A gente não pode desconhecer a questão da reforma previdenciária que está vindo, não podemos desconhecer a questão das terceirizações, que já foi também uma lei aprovada, e que obviamente que logo ali adiante teremos as ditas cooperativas, que a gente tem visto por aí que tem dado 1001 problemas, não pagam funcionários, somem, fecham, e aí não tem de quem cobrar. Esse vai ser uma questão presente na vida dos professores, não só da rede pública, mas também da rede privada. Então nós temos que rever essa questão. E na questão da saúde é óbvio, nós temos hoje doenças específicas do magistério, ou que pelo menos atacam especialmente os profissionais do magistério. Teria algum exemplo? Assim? Temos a síndrome de burnout. É uma síndrome que, segundo as estatísticas, os professores, seguido dos bancários, lideram a síndrome do burnout, que nada mais é que aquela doença silenciosa. É aquele desgaste dia após dia, que lá no final das contas se transforma numa depressão e se transforma em casos mais dramáticos. Nós tivemos relatos de suicídio de profissionais na área da educação. Então é um tema extremamente difícil para o professor lidar. Por isso que nós vamos abordar e vamos levantar esse tema, né, Ingrid? E ainda, né, o NT, o magistério está entre uma das 10 profissões que mais tem problemas voltados à questão da saúde, né? Então, assim, de fato, é uma pauta que precisa ser não só nesse congresso, mas em muitos outros momentos está sendo discutida e principalmente, né, Eduardo, criar possibilidades para que se saia desse cenário, né? Essa é uma pauta de discussão do CMP, né? A saúde do professor, inclusive, vem traçando diálogos com o Executivo Municipal, né? Com o setor de biometria neste sentido, né? De prevenção, de que os professores não se afastem tanto do seu local de trabalho em função da saúde, né, Regina? Porque ela está associada diretamente à questão das condições de trabalho, né, Eduardo? Na verdade, assim, quando a gente discute direito de professor, acho que isso é uma coisa importante a gente deixar claro para a nossa comunidade. Quando a gente discute direito de professor, né, quando a gente pede lá, de fato, que vem se discutindo muito a questão da internet na vida das pessoas, essa questão da comunicação, mas isso não chegou às nossas salas de aula. O professor continua lá com o seu giz e o seu quadro, exatamente como antes, e ainda o quadro negro, né, que na verdade hoje é verde, né, verde. Na verdade o quadro verde. Então, na verdade, o que acontece? Precisa ser... As discussões, elas precisam apontar algumas soluções. Muitos professores têm problema de voz. O que ocasiona o problema de voz e o desgaste nas cordas vocais? É o número excessivo de alunos em sala de aula, é a acústica das salas de aulas que não contribui. Então, assim, precisa se repensar. É o recreio que muitas escolas não garantem, 20 minutos de descanso para o professor. Então, são coisas que parecem simples, né, Eduardo? Ou daqui a pouco para quem não vive essa realidade superficial, mas que para garantir a saúde, as condições de trabalho e também as condições do professor ter uma vida mais saudável, futura, precisa ser debatida com muita seriedade e principalmente pensar alternativas. Isso também é falar em qualidade de educação, né? Com certeza. Porque quando o professor ele está com a saúde em dia, está num local de trabalho adequado, se garante também uma educação de qualidade, né? Eu quero acrescentar a questão do Congresso, trazendo temas como esses. Ele vem ao encontro de uma necessidade que nós temos enquanto profissionais. Veja bem, a Secretaria Municipal de Educação, ela tem uma formação, mas já não é de hoje que ela não vem contemplando adequadamente algumas questões do magistério, com relação a alguns problemas muito emblemáticos da nossa categoria. E nós temos inclusive agora a notícia, ou pelo menos não oficial, mas aqueles rumores de que talvez no ano que vem não tenhamos mais nem a possibilidade de ter esse congresso, o que seria um absurdo. Esse é um momento único para a categoria do magistério municipal. Quero lembrar que os professores municipais são reconhecidos por todos como altamente qualificados, altamente preparados. Nós temos as escolas de educação infantil que nem a rede privada de educação infantil conta com a qualificação que nós temos. Nós temos no ensino fundamental até o 9º ano
em torno de 170 mestres trabalhando em sala de aula. Temos em torno de 10 doutores que permaneceram na rede municipal. Então nós temos uma rede qualificada que ela precisa sim de ter um treinamento continuado. Quero lembrar, Regina, que isso é uma coisa legal, uma questão legal. Não ter o treinamento em trabalho não é uma invenção do sindicato, está na lei. Ela diz que tu tens que ter a formação inicial, que é aquela que a faculdade dá, e tu tens que ter a formação continuada, que pode ser através, como nós conseguimos fazer, com esses encontros pelo sindicato, mas obrigatoriamente a Secretaria Municipal de Educação tem que dar conta desse processo. Então é um processo legal ao qual nós nos inserimos para melhorar a qualificação do nosso professor. Nas últimas edições do Congresso teve um diferencial, né, que é o pré-Congresso. O que é esse pré-congresso? O que ele discute? Ele discute o mesmo tema que vai ser discutido no Congresso? Que atividades como que se constituem essas atividades do pré-congresso? Então, o pré-congresso ele surge com uma necessidade de que a gente possa ampliar ainda mais o debate que vem acontecer posteriormente, que seria do Congresso. Então, assim, na verdade, o que ele faz? Ele antecipa, né, essa questão desta discussão que se faz voltado a questão dos ataques à classe trabalhadora, a saúde do professor, onde as escolas, cada escola organizou o seu pré-congresso de acordo com a sua dinâmica diária. Nós tivemos a participação de 47 escolas, Ingra, né, onde a gente teve mais de 800 professores participando das discussões do pré-congresso, onde se teve textos bases, né, onde cada escola discutiu, fez aí o seu registro, encaminhou para o sindicato e o sindicato repassou para os palestrantes que estarão aprofundando essa discussão no Congresso. Então, quer dizer, a discussão, na verdade, a gente já está vivenciando o Congresso desde o dia 29 de maio. Então, a gente vem num processo de discussão, né, e de deliberação com a categoria desde o dia 29. Então, o Congresso ele vai culminar um pouco com toda essa discussão que já foi aí iniciada, né, nas escolas. Por quê? O primeiro e o segundo Congresso, os professores discutiam no Congresso. Isso, de uma certa forma, limitava, porque a gente não dava oportunidade do professor também trazer a sua realidade do seu local de trabalho e suas reflexões que vem fazendo. Sim. Então, assim, ter a oportunidade de discutir antes também é a possibilidade da gente estar conseguindo aprofundar no Congresso. Então, é uma demanda que os professores estão tendo a oportunidade, inclusive, de trazer para o sindicato questões assim bem pontuais da sua realidade, da sua escola e que a gente pode estar aproveitando aí para tornar a discussão do quarto congresso ainda mais rica. Eu acho que é importante nesse pré-congresso, os professores tiveram a oportunidade de nos trazer os seus questionamentos. E foi incrível a variedade de questionamentos que nós não fazíamos nem ideia do que poderia estar se passando dentro das escolas. Nós conseguimos ter um raio-x da real situação do nosso professor. A Regina falou um número de 48 escolas, né? 47. Nós estamos falando 47 de um total de 67, 68. Ou seja, 20 escolas, a minoria ficou de fora desse pré-congresso. E ele foi fundamental para que pudéssemos ter um verdadeiro raio-x de como está a real situação hoje do magistério municipal. E nós foi levantado um quadro até de certo ponto preocupante, porque existem questões que nós nem imaginávamos que pudesse estar acontecendo e estão acontecendo nas escolas. Que tipo de apontamentos assim que vocês poderiam trazer assim? Tem vários assim, né? Essa questão da a leitura que as escolas têm em frente ao cenário a nível nacional, que é algo que nos surpreende, né? E aí nesse cenário a gente consegue perceber o avanço da nossa categoria na questão do processo de politização. Percebe de fato e vem se mostrando, né, nos seus relatórios a partir do pré-congresso que está assim motivada a estar se organizando e a estar lutando, né, por uma sociedade de fato que possa respeitar a classe trabalhadora. A questão da saúde do professor, questões bem pontuais, assim, a questão dos alunos incluídos, né? Que é uma pauta que o CMP Sindicato vem discutindo muito.
Nossa, as escolas inclusive trazem a dificuldade que não só o professor está tendo em trabalhar com esses alunos pela questão da falta de condições de trabalho, mas também o quanto isso vem prejudicando a saúde do professor. Porque o professor absorve toda aquela realidade e muitas vezes acaba nem sequer tendo tempo de poder tratar, né? E discutir com outras pessoas dessas questões, não tem o suporte técnico necessário que deveria ter na escola para discutir essa demanda. Outros exemplos, assim, a questão da segurança das escolas, que também é uma pauta muito presente em todos os relatórios. Você sabe, né, que aqui no município de Passo Fundo a gente não tem mais os vigilantes nas escolas. Isso foi retirado aí há 3 anos. Então, quer dizer, nos preocupa um pouco esse cenário, porque tem todo um cenário de insegurança. Quando eu não me sinto segura no local de trabalho, isso automaticamente dá o reflexo na minha saúde, né? E outros fatores também. Os professores trazem muito presente a questão da necessidade de trabalhar uma única matrícula, né? Hoje a maioria dos professores, pela questão financeira, trabalham cerca de 60 horas. Né, e percebem o quanto isso é prejudicial à sua saúde, mas que de fato para o professor trabalhar menos, ele precisa também ter um maior reconhecimento financeiro. E parece uma coisa assim, mas o município faz economia nesse sentido, né? Porque se tu vai ver, né? Tá pagando um salário menor, o professor está trabalhando 2 turnos, até 3 turnos, mas é a qualidade da educação. Então, assim, esta análise, os nossos colegas professores, eles têm presente, mas que muitas coisas acabam meio que se sentindo também, aí tem todo um cenário de desesperança, né? Onde a categoria se sente meio que de mãos amarradas diante do cenário. Porque as reivindicações, elas já existiam antes de todo esse cenário nacional. Agora, se a gente vai ver que a gente vai ter problemas com a previdência, com a terceirização, que já problemas que tinham sido solucionados, né? A questão das reformas trabalhistas que também vai vir bater aí nos nossos planos de carreira. Sem contar então, quer dizer, foram criados outros problemas. Então, quer dizer, o que isso se reflete na saúde desses profissionais? Então, assim, e esta análise vem muito presente nos relatórios. E não é de uma escola, não é 2 escolas, né? São várias escolas. Realidades coincidentes. Assim, eu quero ressaltar que nesses relatórios tem muito presente essas questões. E essas questões, elas passam por um outro eixo que talvez possivelmente será obrigatório nas nossas próximas reflexões, que é o investir em educação. Nós estamos hoje num processo de não investimento na educação. Aqui mesmo no município, o município ele baixou o investimento de 35% para 25% no seu investimento em educação. Colocou lá uma lei dizendo que não era mais obrigado a usar 35% do orçamento, e sim 25%. Sem falar, como já falei anteriormente, no plano de congelamento do governo federal, que congela por 20 anos as verbas para a educação. Ora, isso vai reverter aqui para o Estado e para o município em um maior enxugamento, ou pelo menos uma tentativa desses governos de enxugar ainda mais, de precarizar a mão de obra do trabalhador. Então nós estamos voltados para essa questão. Investir na educação é um tema muito presente e é o contrário do que se diz por aí no senso comum. Não é verdadeiro que nós já investimos o suficiente. Pelo contrário, nosso investimento é pífio se comparado com aquelas grandes nações que já resolveram seus problemas educacionais. Regina e Eduardo, infelizmente o nosso programa ele já está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e pedir para que vocês façam um convite, então, para os professores participarem do congresso. Quando que ele acontece, que horário, qual o local? Então, no congresso ele acontece agora no dia 23 de agosto, né, no Notre Dame. A partir das 8 horas da manhã a gente vai estar reunindo os professores municipais nesse espaço para estar realizando o 4º congresso. Fica o nosso convite e também fica o nosso pedido, né, que de fato esta pauta não seja só do 4º congresso, mas sim seja do nosso governo municipal, seja do nosso governo estadual e do nosso governo federal e também da sociedade em geral, que a gente possa cuidar melhor dos nossos educadores. Eu quero agradecer mais uma vez, Ingrid, quero convidar todos os professores para que participem do congresso e sempre lembrando do papel importante que o magistério municipal desenvolve numa cidade como Passo Fundo, que atende grande parte da periferia nos anos mais importantes, talvez, do aprendizado, que é a educação infantil e ensino fundamental.
Então nós, professores, temos uma grande responsabilidade na construção dessa nova sociedade. Precisamos ser urgentemente melhor reconhecidos. Então agradeço e uma boa noite a todos. Tá certo, obrigada Eduardo, obrigada Regina. A gente também agradece a sua companhia nessa noite e fica o convite para participar do 4º Congresso dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo. A gente volta na próxima semana com mais assuntos de interesse da comunidade, produzidos pelo CMP Sindicato no programa Educação e Debate. Uma boa noite e até mais!